Meninos, hoje a gente vai dar início à apostila 4, tá bom? No módulo 10, vamos falar de síntese de proteínas, tá ok? Transcrição do DNA. A síntese de proteínas, ela tem início no núcleo celular, com o processo denominado transcrição. Nesse processo, ocorre a formação da molécula de RNA mensageiro de uma porção específica do DNA, chamada gene. A molécula de RNA mensageiro é transferida ao citoplasma, local em que se associará ao ribossomo, organela responsável pela síntese das proteínas. Então, para que eu tenha a síntese de proteínas, eu preciso pegar a receita que está contida lá no meu DNA, ok? Então, o meu RNA mensageiro vai pegar a receita do bolo, a receita da proteína, tá bom? Uma porção específica chamada gene, não é o DNA todo. Para formar certa proteína, eu preciso só de um pedaço do DNA. Esse pedaço é chamado de gene, ok? Esse RNA mensageiro coleta a informação no DNA e sai do núcleo, tá bom? E vai para o citoplasma. Lá no citoplasma é que eu vou ter o processamento desse RNA mensageiro. Um gene, ele possui mais nucleotídeos do que aqueles encontrados no RNA mensageiro. Os transcritos primários de RNA mensageiro possuem uma sequência de nucleotídeos complementares a toda a sequência presente no DNA. E algumas partes dessa sequência são retiradas na produção do RNA mensageiro final, ou funcional. As sequências que são retiradas do transcrito primário são denominadas introns, e aquelas que permaneceram como parte do RNA mensageiro final são chamadas de exons. O processo de retirada dos introns denomina-se splicing, do inglês união, e ocorre somente em organismos eucariontes, ocorrendo dentro do núcleo celular. Então, o pedaço do gene que o RNA mensageiro coleta a informação, às vezes tem pedaços que não são necessários para a produção daquela proteína, certo? Então, aqui, ó, eu tenho um DNA, esse RNA mensageiro pega a informação desse gene, tá bom? Através da transcrição. Só que tem pedaços em que não vão ser usados, tá? Esses pedaços que não vão ser usados, a gente chama de introns, que vão ser retirados daqui. Pelo processo de splicing, eu retiro esses pedacinhos, eu retiro de onde eu não preciso deles e eu uno as outras partes, ficando aqui o meu RNA mensageiro funcional, é ele que vai conter minha informação. Aqui tinha informação, mas ela estava picada, ok? Então não poderia ser feita a leitura dessa forma. Eu tirei os pedaços que eu não preciso, são chamados de introns, fica só os exons, tá? E esses vão formar meu RNA mensageiro funcional, tá bom? Tradução. Depois que eu processei meu RNA mensageiro, vai ser feita a tradução desse RNA, a tradução da receita do bolo. Quando o RNA mensageiro final, ou seja, aquele que sofreu o processo de splicing, chega ao citoplasma, inicia-se o processo de tradução. Nesse processo, interagem três elementos diferentes: o RNA mensageiro, o ribossomo e o RNA transportador. Como visto anteriormente, na molécula de RNA mensageiro, cada sequência de 3 nucleotídeos é chamado de códon, codifica um aminoácido. Então, cada 3 nucleotídeos eu tenho um códon e assim eu tenho um aminoácido, ok? No início da tradução, o ribossomo liga-se ao códon de início do RNA mensageiro, deslocando-se por ele até atingir o códon de parada. A cada sequência de 3 nucleotídeos, a cada 3 nucleotídeos, a cada um códon, uma molécula de RNA transportador traz um aminoácido, que liga-se momentaneamente ao códon do RNA mensageiro. A ligação é possível porque o RNA transportador tem uma sequência de 3 nucleotídeos, que são os anticódons, complementares ao códon da extremidade oposta àquela que se liga ao aminoácido. Então, eu tenho lá as minhas bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina. Da mesma forma, uma vai se ligar à outra. Então, eu tenho a adenina se ligando à timina, citosina, guanina, certo? É, Depois da leitura do primeiro códon, outro RNA transportador liga-se ao segundo códon, trazendo mais um aminoácido, por ação da enzima peptiltransferase, presente no ribossomo. Os aminoácidos eles recém-chegados vão se unindo por meio de ligações químicas, que são as ligações peptídicas. E assim vai formando essa proteína, ok? Então, a ligação de vários aminoácidos que vão chegando através do RNA transportador forma as minhas ligações, forma a minha proteína. Eu vou estar mandando um vídeo onde mostra esse processo acontecendo na prática, tá bom? Bons estudos!